O texto de Matias Aires, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, é riquíssimo em análises profundas sobre a vaidade humana. Ao considerar a elegância da linguagem e a perspicácia das ideias do autor, selecionei algumas frases que, na minha opinião, mais se destacam por sintetizar com profundidade e elegância as concepções de Aires, identificando suas respectivas figuras de linguagem. Vamos às frases. O homem de uma medíocre vaidade é incapaz de premeditar empresas, nem de formar projetos. Tudo nele é sem calor. A sua mesma vida é uma espécie de letargo. Tudo o que procura é com passos vagarosos, covardes e descuidados, porque a vaidade é em nós como um espírito dobrado que nos anima. A mesma vaidade que nos separa do comércio dos homens para sepultar-nos na solidão de um claustro vem depois a conservar-nos nele, e por um mesmo princípio nos conduz e nos faz permanecer sempre no retiro. Fazem os homens ludibrio da mudança da vontade. Por isso muitas vezes somos firmes só por evitar o desprezo, vindo a parecer persistência na vocação, o que só é constância na vaidade. Que são os homens mais que a aparência de teatro? Tudo neles é representação, que a vaidade guia. Vivemos com vaidade, e com vaidade morremos. Arrancando os últimos suspiros, estamos dispondo a nossa pompa fúnebre, como se em hora tão fatal o morrer não bastasse para a ocupação. De todas as paixões, quem mais se esconde é a vaidade, e se esconde de tal forma que a si mesma se oculta e ignora. Ainda as ações mais pias nascem muitas vezes de uma vaidade mística, que quem a tem não a conhece nem distingue. A vaidade é um instrumento que tira dos nossos olhos os defeitos próprios e faz com que apenas os vejamos em uma distância imensa, ao mesmo tempo que expõe à nossa vista os defeitos dos outros, ainda mais perto e maiores do que são. A vaidade em todo o tempo e em todo o lugar nos acompanha e segue, não só nas cidades, mas também nos desertos, não só na primavera dos anos, mas em toda a vida, não no estado da fortuna, mas ainda no tempo da desgraça, paixão fiel, constante companhia e permanente amor. Não há gosto nem desgosto grande naquilo em que a imaginação não tem a maior parte e a vaidade empenho. Porque como em nós tudo é vaidade, também a nossa razão não é outra coisa mais que a nossa mesma vaidade. Daqui vem que o homem sem vaidade entra em um desprezo universal de tudo, e começa por si mesmo. Olha para a reputação como para uma fantasia, que se forma e se sustenta de um sussurro mudável e de uma opinião sempre inconstante. Só a vaidade não enfraquece, por mais que o vigor nos falte, como se fora um afeto da alma independente da disposição do corpo. A nossa vaidade é a que julga tudo, dá estimação ao favor e regula os quilates à ofensa. Faz muito do que é nada. Dos acidentes faz substância e sempre faz maior tudo o que diz respeito a si. Se a melancolia nos desterra para a solidão do ermo, não deixa de ir conosco a vaidade, e então somos como a ave desgraçada, que por mais que fuja do lugar em que recebeu o golpe,
sempre leva no peito atravessada a seta. Nunca podemos fugir de nós. Para donde quer que vamos, imos com os nossos mesmos desvários. Se bem que as vaidades do ermo são vaidades inocentes. Não sei se seria mais útil ao homem o ser incomunicável. Quase tudo transcende a nossa compreensão, mas nada transcende a nossa vaidade. O que chamamos inveja não é senão vaidade. Não vivemos contentes se a nossa vaidade não vive satisfeita. Ainda temos o bem, que com pouco se alimenta a vaidade. Procuramos ser objetos da memória e assuntos da fama. O nosso fim é querermos que se fale em nós, vindo a ser ambiciosos das palavras dos outros, e idólatras das narrações da história. As mesmas sepulturas, que são uns pequenos teatros das mais lastimosas tragédias, espantam menos pelo horror das sombras que pelo silêncio. Verdadeiramente perdida a vaidade e perdido o amor, que nos fica? Só a vaidade sabe dar existência às coisas que a não têm, e nos faz idólatras de uns nadas, que não têm mais corpo que o que recebem do nosso modo de entender. A vaidade é cheia de artifício e se ocupa em tirar da nossa vista e da nossa compreensão o verdadeiro ser das coisas, para lhes substituir em falso e aparente. Só a vaidade dos reis é vaidade justa, porque a providência, já quando os formou para a dominação, logo os destinou para figuras da divindade, e como uma semelhança mais que material e indiferente, porque a mesma essência de que são imagens, parece, lhes comunica uma porção da ideia que representam. Nos príncipes é virtude, uma vaidade bem entendida, e discorre santamente um rei, quando se desvanece da qualidade de ser justo. Há vícios necessários em certos homens, assim como há virtudes impróprias em outros. A maior parte das ações dos homens consiste no modo delas, o modo com que se propõe, com que se diz, com que se fala, com que se ouve, com que se olha, com que se vê, com que se anda, e enfim todos os mais modos que são inseparáveis de qualquer ação, nos dão a conhecer o que devemos pensar delas, quase sempre o modo, ou nos obriga, ou nos ofende, e ordinariamente o modo das coisas nos ocupa mais do que as coisas mesmas. É feliz o engano, que nos anima sempre. Que maior desgraça que o viver indiferente, e sem ação, e que maior ventura que a esperança com que a buscamos. A vaidade tem horror a tudo o que desperta a lembrança da nossa indigência. Por isso não há ingratidão sem ódio. Aborrecemos a quem remiu a nossa vexação, só porque a ficou conhecendo. O entendimento dos homens é como a formosura nas mulheres. Não há desgraça de que um espelho as não console, nem tristeza de que se não esqueçam, vendo-se em estado de inspirar amor. A um homem infeliz serve de alívio o considerar-se sábio. Este pensamento, ou esta vaidade, lhe faz adormecer o mal que sente. Os objetos que entretêm a vaidade, estimação dos homens, são como ídolos, que só se veneram em lugar determinado, e fora daquele tal espaço, a adoração se troca em vitupério. O mesmo mármore de que em Atenas se faria uma Minerva, transportado a outro lugar, apenas servirá de base a uma coluna. Assim é a vaidade. Por mais que seja universal nos homens, os motivos dela não são universais. A vaidade é de todo o mundo, de todo o tempo, de todas as profissões e de todos os estados.
Temos uma vontade pronta para conhecer e detestar o vício, mas também temos outra pronta para o abraçar. Uma vontade nos inclina, a outra arrasta-nos. A vontade dominante é a que segue o partido da vaidade. Nunca mostramos o que somos, senão quando entendemos que ninguém nos vê. E isto porque não exercitamos as virtudes pela excelência delas, mas pela honra do exercício. Nem deixamos de ser maus por aversão ao mal, mas pelo que se segue e o ser. Quem disse que o amor é cego? Errou. Mais certo é ser cega a vaidade. O emprego do amor é a formosura, e quem nunca a viu, como há de amar? No amor há uma escolha, ou eleição, e quem não vê, não distingue, nem elege. O amor vem por natureza, a vaidade por contágio. O amor busca uma felicidade física, e por consequência material e visível. A vaidade busca um bem de ideia e fantasia, e por consequência cego. A estimação dos homens é o objeto maior da vaidade, objeto vago, e que não tem figura própria em que se possa ver-se. No desprezo da vida é onde a vaidade se mostra altiva e arrogante. Os clarins que incitam ao combate não são vozes que a natureza entenda, a vaidade sim. Aquela sempre vai com um passo vacilante e trêmulo. Esta conduz o peito ardente e furioso, por mais que se encontrem precipícios e que os olhos só vejam fogo e sangue. Nem por isso desmaia o coração que a vaidade anima. Aquela é a marca que a providência pôs nos homens, marca perpétua, enquanto eles se perpetuam dentro da sua mesma esfera, mas temporal, e extinguível por meio de uma nova composição. Que argumento débil é que se tira de uma distinção visível, constante e material, para outra que é somente imaginária, de uma que se faz naturalmente para outra que civilmente se fabrica, de uma que é de instituição do mundo, para outra que é da instituição dos homens, de uma que é totalmente independente, para outra que é arbitrária, de uma que tem por princípio a mesma providência, para outra que procede da fortuna, e finalmente de uma que é fundada em regras infalíveis, para outra que somente é fundada em vaidade. Interrogação. A vida com que vive um não é a mesma com que outro vive. A imaginação de um não é a mesma que outro tem. O segredo consiste em saber introduzir o engano e, sobretudo, em defender o erro e prevenção de que os homens podem ser diversos, ainda na mesma razão de homens. Os séculos foram desfazendo todos os portentos. A variedade de sucessos e fortunas também foi reduzindo o mundo a um estado de mediocridade. A mesma vaidade da nobreza teve decadência, acabou-se a ficção e desvario em que aquela sorte de nobreza se fundava. Ela foi um dos ídolos que caíram. Essas frases não apenas encapsulam as principais teses de Matias Ares sobre a vaidade, mas também demonstram sua maestria no uso da linguagem para transmitir ideias complexas com clareza e impacto. Lembre-se de se inscrever e comentar, ative o sininho e até o próximo vídeo.